Olá, viemos apresentar o vídeo relatório do experimento 2 da disciplina Circuitos Elétricos e Fotônica, no quadrimestre suplementar em março de 2021. Somos o grupo 28, com Ana, Bianca e Bruna, e no último slide desse vídeo será possível visualizar nossos nomes completos e RA. Nesse nosso vídeo relatório está dividido em resumo, descrição, resultados, interpretação e conclusão. Falando um pouco mais sobre o resumo, temos como objetivo, de acordo com o descritivo do experimento, com uma apresentação dos instrumentos e ferramentas importantes para o tema, a utilização de osciloscópio para visualização de formas de onda alternada, medição de resistência, capacitância, amplitude, frequência, verificação do comportamento passas altas, medida de defasagem entre tensões em um circuito RC, entre outros. Falando um pouco mais sobre a teoria do experimento, o circuito RC em série, podemos dizer que um capacitor é um elemento do circuito elétrico responsável pelo acúmulo de cargas para liberá-la no momento certo. Um circuito composto de um resistor e de um capacitor e uma força eletromotriz, ele é denominado um circuito RC. E na figura temos a representação esquemática desse tipo de circuito. Também compartilhamos as fórmulas utilizadas no experimento. O fasor tensão no capacitor, no resistor, o fasor corrente no circuito e a segunda lei de Kirchhoff, que deverá ser aplicada aos fasores das tensões. Vamos falar agora sobre a descrição do experimento. Então, temos os instrumentos utilizados para a realização dessa aula prática, que foram o gerador de sinais, o osciloscópio, o multímetro, o resistor de carvão, o capacitor cerâmico, a protoboard e os fios para ligação. Aqui temos os materiais utilizados no experimento, em forma de imagem, e vamos começar falando um pouquinho do gerador de funções Minipa, que é para gerarmos a onda senoidal. Na imagem podemos ver a função e a utilidade dos principais botões desse equipamento. Depois temos o osciloscópio digital, que também com a indicação das funções dos botões. Para utilizar vai ser necessário as pontas de provas 10:1 nos locais indicados. O multímetro, para medição dos dados, e a protoboard para montagem do circuito, que ambos foram utilizados no primeiro experimento. E, por último, temos um resistor a carvão de 10 kΩ e um capacitor cerâmico de 2,2 nanofarad. Agora, para a parte de resultados, iremos mostrar os valores obtidos ao longo do experimento. Para os valores nominais, temos o capacitor cerâmico e o resistor de carvão. Para fazer a leitura do capacitor, temos 3 dígitos, em que os 2 primeiros representam os algarismos e o terceiro a quantidade de zeros que tem depois desses algarismos. Para esse capacitor, então podemos dizer que temos 2.200 picofarads ou 2,2 nanofarads e uma resistência de 15.000 ohms. Já os valores reais, que foram os valores utilizados para os cálculos, temos uma capacitância de 1,9 nanofarads e 15.074 ohms de resistência. Na tabela 1, temos os valores medidos no experimento, obtidos através do vídeo. Em seguida, temos os valores obtidos no LT-SPICE. O primeiro para a frequência de 500 Hz. Então, temos os valores, o circuito montado e o gráfico obtido a partir do osciloscópio. Num segundo momento, temos o valor para a frequência de 1000 Hz, em que o circuito continua com o mesmo tempo de medição e o gráfico obtido. Já para a frequência de 10.000 Hz, mudamos o valor de parada para a medição, diminuímos em 20 vezes, para que a visualização pudesse ser melhor e, assim, obter os cálculos e os valores do capacitor. Por fim, na frequência de 100.000 Hz, diminuímos mais 10 vezes o tempo de parada para obter essa medição. Na tabela 2, temos os valores consolidados, simulados no LT-SPICE que acabamos de visualizar. Na tabela 3, são os valores calculados utilizando a notação de fasores à mão, então os cálculos teóricos consolidados nessa tabela. Por fim, temos a tabela 4, que mostra as tensões pico a pico em função da frequência, onde é possível visualizar aqui, à medida que a frequência aumenta, a tensão do resistor aumenta, enquanto que a tensão do capacitor vai diminuindo.
Esse comportamento é possível visualizar no gráfico 1. Para a interpretação, foram 5 perguntas referentes ao relatório. A primeira é para comparar os valores medidos da saída do gerador de tensão com o de voltímetro portátil e qual que é a relação de leitura do multímetro com a amplitude pico a pico do sinal senoidal. Nós podemos observar que para os métodos de cursores, ainda que preciso, ainda está sujeito a erros humanos, muitas vezes de observação, enquanto que os valores do osciloscópio são mais confiáveis. Nós podemos ver a relação entre a amplitude pico a pico e a tensão eficaz calculada pelo multímetro. Na 2, de acordo com as tabelas 1, 2 e 3 apresentadas anteriormente, é para comparar os valores medidos e simulados. Nós podemos observar que os valores foram muito parecidos, sobretudo referente aos valores do gerador e resistor. Em contrapartida, no capacitor, eles se distanciaram um pouco dos valores simulados e calculados. Isso pode ser justificado, provavelmente, por possíveis erros, ou de medição ou de cálculo. Na questão 3, pergunta-se se a segunda lei de Kirchhoff pode ser aplicada diretamente às amplitudes pico a pico dos sinais senoidais. E, na realidade, ela não pode ser aplicada apenas aos fasores de tensões. Isso porque, devido ao capacitor, há uma diferença de tempo entre as oscilações, e isso faz com que ocorra uma defasagem não nula entre a corrente e a tensão. Na questão 4, pergunta-se quais são os componentes que produzem essa defasagem entre a tensão no gerador e no resistor, e se a tensão está atrasada ou adiantada em relação à tensão do gerador. O responsável por essa defasagem é o capacitor, isso porque a curva de carga do capacitor faz com que a corrente e a tensão atrase. Então, a gente pode dizer que a tensão está atrasada em relação à tensão do gerador. A gente pode observar, como foi visto anteriormente, que à medida que a frequência aumenta, o período diminui, uma vez que eles são inversamente proporcionais. E isso faz com que essa defasagem também diminua. Para a última questão, observando o gráfico apresentado anteriormente com a tabela 4, é para identificar qual é o filtro denominado passa alta. E a gente pode verificar que o resistor é o responsável por esse filtro passa alta, uma vez que ele permite a passagem de sinais de alta frequência, sendo ele uma tensão de saída muito próxima à tensão de entrada. Por outro lado, quando nós vemos que a tensão diminui, esse valor também diminui, chegando a ele quase nulo, como é possível ver o gráfico anteriormente. Em vermelho, o VR, né, representando o resistor, é o passa alta, chegando muito próximo ao VF, né, a da fonte, à medida que as frequências vão aumentando, né? E, por fim, podemos concluir nosso vídeo relatório, né, em que tivemos maior familiaridade com os instrumentos, como o osciloscópio, o gerador de sinais, protoboard, o multímetro, né, capacitor, fios de ligações e resistor. Foi possível compreender o quão importante é o instrumento osciloscópio, né, para esse tipo de circuito RC série, visto que ele possui uma melhor precisão do que as medições por cursores que estão sujeitos a um erro humano, né. O experimento 2 exemplificou os conceitos aprendidos em aulas teóricas, né, sendo fácil de aplicá-los na prática para melhor entendimento, por exemplo, no entendimento das suas fórmulas, né, de fasores de tensão no capacitor e resistor, o fasor corrente do circuito, né, a segunda lei de Kirchhoff, e também, conforme mencionamos em detalhe, né, no tópico de interpretação, foi possível entender a relação, né, entre a leitura do multímetro com a amplitude pico a pico do sinal senoidal. Muito obrigada. Somos o grupo 28.